Olá, meus irmãos da paz do Senhor, estamos de volta com a nossa série, sobre casamento, perguntas e respostas, na vida conjugal, amém? Amém, glória a Deus. Então temos mais uma pergunta hoje. Nós queremos dizer para você que nós temos tido muitas perguntas de muitos casais e essas perguntas elas vieram até nós no anonimato. Nós não sabemos quem é que está fazendo as perguntas, Essas perguntas foram feitas no encontro de casais, e as pessoas escreveram sem se identificarem. Verdade. Então nós estamos tentando trazer essas respostas de maneira muito respeitosa, estamos tentando ficar firmado na palavra. Amém. E é esse o nosso intuito. Amém? Amém. E qual é a pergunta de hoje? A pergunta é: o que vocês acham sobre o casamento hoje? Legal a pergunta, A pergunta está sendo feita para nós aí, o que é que nós achamos sobre o casamento nos dias de hoje? Amém, vamos lá, vamos tentar responder para você. Primeiro que eu queria ler um versículo que está aqui em Hebreus no capítulo 13, versículo 4, que diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adultérios e os adúlteros, Deus o julgará. Tem uma versão que diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Amém. Então vamos lembrar que a palavra do Senhor ela não muda. Isso. Ela é a mesma, Deus não muda. Deus é o autor do casamento. Isso, então Deus é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. A palavra de Deus, ela não se adequa à nossa época, aos nossos comportamentos, à nossa cultura. A palavra de Deus ela é exatamente como ela é. Então ela não muda de acordo com as épocas mudaram, então todo mundo fazendo isso ou aquilo, mas a palavra de Deus ela é a mesma e nós temos que sempre nos basear o que nós achamos sobre primeiro o que Deus acha, nos subjugar, o nosso achismo pelo primeiro o que é que Deus diz sobre isso, Isso submeter à vontade de Deus, a palavra dele. Então eu diria que eu me recusaria a responder a pergunta como ela foi feita, mas que eu teria o zelo de dizer não exatamente o que eu acho no casamento, o que eu acho, e nem tampouco nos dias de hoje. Porque o casamento ele foi criado dentro de um padrão pelo Senhor e ele não mudou. Ele continua sendo da mesma forma que sempre foi. Digno de honra. Digno de honra entre tudo que possa existir é o casamento. Então, e também não é o que eu acho, é o que o Senhor acha na sua palavra. Eu prefiro ficar com aquilo que Deus acha. O que Deus acha sobre o casamento é que ele é uma instituição digna de honra entre todos que existe. Ainda que as pessoas envolvidas no casamento não estejam tratando o casamento com a devida honra pela qual o Senhor também trata. Então, mas tentando trazer uma resposta um pouco mais detalhada a isso que foi perguntado, eu tenho visto que, irmão ou irmã, não sei, que o casamento nos dias de hoje, eles não estão, as pessoas envolvidas no casamento não estão tratando o casamento com a mesma perspectiva que Deus trata, como uma instituição santa, uma instituição sagrada, digna de honra e que representa o casamento de Cristo e a igreja, uma sombra do casamento de Cristo com a igreja. Não existe nenhuma relação mais santa, mais íntima nessa terra do que o casamento de Cristo com a igreja. E para mim, casamento ele vai sempre estar nesse patamar, nessa posição. Uma instituição digna de honra. Amém. Então, nos dias de hoje, as pessoas têm, de certa forma, banalizado o casamento, acham que não sou obrigada a viver com essa pessoa a minha vida inteira, qualquer mancada que a pessoa der, já pensa em divórcio, mas a palavra de Deus ela é tão séria sobre isso. O Senhor, ele é, como eu venho falando sempre, ele é um Deus de aliança e Deus leva muito a sério o casamento. Ele leva tanto a sério que o único momento que ele permite nos dividir em relação à nossa comunhão com ele, em relação ao nosso relacionamento com ele é quando se trata de casamento. Aí ele fala, olha, a esposa, ela não vai se dedicar, a mulher não vai se dedicar totalmente a mim, ela vai dividir o tempo para se dedicar ao marido, às coisas da casa. Então Deus ele leva tão sério que ele aceita dividir a nossa atenção somente em nenhuma hipótese, quando se trata de casamento. Quando Deus fala isso, que a mulher casada, a mulher solteira cuida das coisas do Senhor, mas a mulher casada ela cuida das coisas do marido, e o marido casado cuida das coisas o marido solteiro cuida das coisas do Senhor, mas o marido casado está dividido, o homem casado está dividido. Então você percebe que Deus ele admite nos dividir quando ele está nos dividindo com o nosso cônjuge, de tão sério que ele leva o casamento. Amém. Então o casamento é algo sagrado e vai continuar sendo, independente daquilo que a sociedade tem que gritar e falar.
não importa, o casamento é digno de honra entre tudo que se possa existir ou se referir. Amém, isso aí. Então, o que nós achamos sobre casamento, nós achamos, no dia de hoje, nós achamos que casamentos de hoje, eles podem sim durar, ter uma durabilidade como o coração de Deus sonha e planejou. Nós acreditamos no casamento, nós acreditamos que não é necessário divórcio, nós acreditamos que as pessoas elas podem viver juntas uma vida inteira e serem felizes, e se amarem, sabe? Sem esfriar, sem se tratarem, se aturarem, né? Mas se amando. Nós acreditamos no amor e que o amor ele não acaba, amém? Creio que em um vídeo futuro a gente vai estar falando para vocês sobre o que de fato acaba acontecendo com essa pergunta que foi feita aí. Claro, essa pergunta foi feita diante de coisas que são comprovadas no dia a dia, né? Mas eu creio que nos próximos vídeos aí que virão a gente pode falar para vocês sobre onde é que está o erro. E na verdade é muito comum que o erro sempre está no início. Né? Entrou em um relacionamento que não deveria ter entrado, não orou entrou antes, em uma né? aliança que não deveria ter sido feita, pessoa errada. Não orou para pedir do Senhor a direção. Nós somos filhos de Deus, estamos numa nova aliança e a Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, então o Espírito pode te guiar. Amém. Se essa pessoa que você que é solteiro, está nos assistindo e você está pensando em casar com essa pessoa, você deveria, antes de tudo, se consagrar em oração e perguntar ao Senhor se essa pessoa faz parte dos planos de Deus para a sua vida. Porque uma vez a aliança feita, vai acabar que você vai ter que conviver com isso todos os dias da sua vida e você pode ter o seu chamado interrompido por causa de um casamento errado. Com certeza, é verdade. Então nos vemos nos próximos vídeos. Amém? Um abraço para vocês. Nós amamos vocês. Tchau, tchau.